Olá, seja bem-vindo a mais um culto online da Igreja Batista Paulistana. Nosso desejo é anunciar a Cristo, a maior bênção que alguém pode ter nessa vida e em tempos difíceis como os atuais. Quem disse que para ter comunhão é preciso estar perto? Podemos ser instrumentos de Deus de união e esperança onde quer que estejamos. Basta ouvir a voz de Deus. Está disposto a ser seus pés e mãos neste mundo. Por isso, não hesite em nos procurar para uma oração, suporte ou palavra de conforto. As portas podem estar fechadas, mas nós não. As portas podem estar fechadas, mas nós não. Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. 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 Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Lembrem-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Um bom culto e que Deus abençoe a sua família. Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Bom culto. Que Deus abençoe sua família. Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu coração. Que alegria nos encontrarmos em mais um domingo para adorarmos juntos ao Senhor Jesus. Eu fico muito feliz, sabendo que vários irmãos, membros da nossa igreja, congregados, pessoas até em outros países, estão agora sincronizados, estão adorando ao Senhor Jesus simultaneamente. Que bom que você conectou com a gente nesse momento, e a nossa oração é para que o Senhor fale ao teu coração, que o Espírito de Deus te conduza para mais perto dele, e esse seja um momento especial, você sozinho ou você com a sua família, de adoração, de glorificação do nome do Senhor Jesus, a partir de onde você estiver. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra especial ao teu coração. Hoje é um culto especial, hoje nesse domingo aqui, dia 14 de junho, nós temos um preletor convidado, daqui a pouco vocês vão conhecê-lo, mas eu quero te convidar a nesse momento se concentrar neste tempo de culto ao Senhor, Nós estamos aqui distantes, no sentido presencial, mas estamos unidos no mesmo espírito, no mesmo coração. Então faça desse momento como se fosse o momento em que você estaria aqui junto conosco no nosso salão de cultos. Então tente se concentrar, Tente não desviar a sua atenção com o celular, com mensagem de celular, com alguma outra atividade, Você só está autorizado a mexer no celular se você for comentar aí no nosso vídeo ao vivo, no nosso chat, se você for curtir o nosso vídeo e se você for compartilhar. Aliás, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra de hoje, que você sabe que precisa ouvir a mensagem do Senhor e se conectar com o tempo de culto ao Senhor. Eu louvo a Deus porque a nossa igreja está viva em meio a esse tempo de reclusão. Eu louvo a Deus porque os nossos ministérios estão ativos, os PGMs estão acolhendo vidas, os nossos músicos, o ministério infantil, aliás, nosso ministério infantil está produzindo também cultos infantis, especial para as crianças lá no nosso canal do IBP Kids, e você é nosso convidado também. Então, nessa hora, pare tudo o que você está fazendo e vamos orar juntos. Se você estiver do lado aí de um familiar seu, pegue aí na mão do seu familiar e vamos buscar ao Senhor de todo o coração. Vamos pedir para que o Senhor fale conosco nessa hora. Pai, obrigado por este tempo que o Senhor preparou para nós, por cada família que está conectada aqui com a gente. Obrigado, Deus, porque nós temos certeza que o Senhor, ó Pai, misericordiosamente falará aos corações e o Senhor receberá a nossa adoração. Este culto é para Ti, ó Deus. Por isso, Pai, seja glorificado neste momento, em cada casa, em cada coração. Pai, conduz cada vida para mais perto do Senhor e direciona tudo o que vai ser feito neste momento, nesse culto, cada cântico, cada aviso, cada mensagem, cada palavra. Ó Deus, que o Teu nome seja exaltado, Pai. Obrigado por este momento, te agradecemos
E oramos para que o Senhor continue conosco e receba, Pai, este culto de adoração ao Senhor. Esteja em cada lar e livra-nos de distrações. Que a Tua palavra corte os corações e que o Senhor seja exaltado. Oramos em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Se você orou comigo aí, diga amém, né? Que Deus abençoe muito a sua vida e vamos adorar ao Senhor juntos. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh,
Aleluia. Que bom que você adorou ao Senhor, louvou ao Senhor. Eu agradeço ao nosso Senhor Jesus, porque o Senhor nos presenteou com pessoas com dons, né? Pessoas que estão dedicando o seu coração voluntariamente para tocar, né? Para preparar aqui o coral, os hinos, o nosso momento de louvor com os cânticos. Louvado seja o nome do Senhor. E como é bom podemos adorar a Jesus juntos. E hoje temos uma mensagem especial ao seu coração, e eu estou muito feliz porque a gente tem um convidado especial. Acho que é a primeira vez que temos um convidado especial nesses últimos 3 meses, né, desde que a gente tem feito os cultos online, e é uma honra poder ouvir a palavra de Deus por esse grande homem de Deus que tem pastoreado a Igreja Batista Central de Paulínia e tem conduzido essa igreja a ser uma igreja extremamente relevante no estado de São Paulo e também no Brasil, liderando numa visão de multiplicação intencional de discípulos, né, de alcance de novas pessoas, de transformação da realidade da cidade, de famílias. Eu tenho certeza que essa vai ser uma palavra impactante ao seu coração. Então, eu, com muita gratidão a Deus, eu quero convidar aqui o pastor Esdras para vir aqui, por favor, e agradecê-lo por aceitar o nosso convite, por estar conosco aqui, na expectativa e na certeza de que o Senhor vai falar ao teu coração. Então, que o Espírito de Deus use agora a vida do pastor Esdras e que o teu coração seja impactado nesta hora. Esdras, Deus abençoe, obrigado pelo convite e que o Senhor use a sua vida nesse dia. Amém. Obrigado, querido. Que bênção nós estarmos aqui nessa noite tão especial, nesse dia 14, quando nós comemoramos o Dia do Pastor. Então, Alex, parabéns pelo seu pastoreio aqui nessa igreja tão relevante da capital. Que Deus abençoe a sua vida, assim como todos os pastores, nossos amigos, nossos companheiros de lida. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu tenho certeza que hoje pela manhã você já enviou um WhatsApp para o seu pastor, já o cumprimentou. Quem sabe você gostaria de estar perto dele para dar um abraço, e se você assim não pôde e não pode, mande agora ou ao final deste culto aí o seu carinho expresso através de uma mensagem, de um telefonema. Eu tenho certeza que ele ficará muito feliz. Então, para mim é uma honra estar aqui nessa igreja por vários motivos. Em primeiro lugar, porque estamos na casa do Senhor, meditando na palavra do Senhor e levando a palavra do Senhor numa igreja tão relevante como essa. Em segundo lugar, porque temos aprendido a andar com o Alex agora de pouco tempo para cá, mas tenho aprendido muito com ele. Nós temos sido influenciados pela Igreja Multiplicadora e temos aí a missão, a doce, mas árdua missão de levar a Igreja Multiplicadora para todo o nosso estado de São Paulo. E eu creio que o sopro do Espírito Santo de Deus está vindo sobre o nosso estado e alcançará a cada um de nós para a glória do nome do Senhor Jesus. Também para mim é uma honra estar aqui, porque essa foi a igreja do Luiz de Carvalho. E olha só, para você que já me conhece, você que já me acompanha de longa data, sabe que eu já tive a oportunidade de gravar vários álbuns de CD lá no passado, no tempo de missões, e eu regravei muitos hinos do Luiz de Carvalho. Aliás, eu fui aí um fã dele desde criança. Então, para mim, tem um sabor totalmente diferenciado em poder estar aqui nessa noite de domingo, essa noite tão especial. Mas eu vim para compartilhar da palavra do Senhor, e assim quero fazer, fazendo um link um pouquinho com os últimos domingos, com esse último mês que nós trabalhamos tanto aqui quanto na minha igreja, no Brasil e no mundo, falando sobre família. Qual a importância da família no nosso contexto social, a importância da família na nossa sociedade. E lá na minha igreja nós também ministramos sobre família durante 5 domingos consecutivos, e eu creio que aqui também vocês ministraram. Mas Deus trouxe uma palavra ao meu coração que eu gostaria de ministrar ao seu coração também nesta noite, falando um pouco sobre famílias discipuladoras. Qual que é a importância de nós sermos famílias que discipulam?
Porque muitas vezes nós somos sim uma família exemplar, muitas vezes nós somos uma família equilibrada, muitas vezes nós somos uma família que serve uns aos outros, que serve a Cristo, muitas vezes somos uma família que já conhece o poder de Jesus, mas nós não somos uma família que forma discípulos. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você. Porque o pastor nada mais é do que um homem escolhido por Deus para fazer discípulos. E às vezes nós achamos que isso é função só do pastor. Não, isso é função de cada um de nós. Discipular nada mais é do que ensinar o evangelho, acompanhar alguém, gerar e formar um novo cristão, andar junto com ele em todo o tempo. E eu tenho tido a grata experiência nos últimos tempos de gerar muitos discípulos, de andar com muita gente, de aprender, mas também de derramar sobre aqueles que ainda não conhecem da palavra, aqueles que ainda são crentes novos em Cristo Jesus. E talvez você que está me ouvindo agora seja já um cristão de longa data e ainda não aprendeu ou não teve oportunidade de saber desse sentimento, dessa bênção que é discipular alguém. Porque quando a gente deixa de discipular, nós somos apenas um cristão. Mas quando nós aprendemos a discipular, nós formamos outros cristãos. E nós partimos da terra e deixamos aqui um legado. E é sobre isso que eu queria falar com você. Porque quando nós entendemos isso, já é de bom tamanho. Mas quando toda a nossa família entende a questão do discipulado, então nós temos um poder ainda multiplicador sobre muitas vidas. Eu sempre falo, eu agradeço a Deus pela vida do meu filho tem 16 anos, o mais velho, o mais novo tem 2, e tenho a minha esposa, a Miriam, nós somos casados já há 21 anos, e o propósito nosso lá em casa é de sermos uma família discipuladora, uma família que cuida de outras famílias. O meu filho precisa ser um adolescente que cuida de outros adolescentes. A minha esposa precisa ser uma mulher que cuida de outras mulheres. Eu preciso ser um homem que cuida de outros homens. Porque apesar de ser pastor, eu sou homem, eu sou cristão e eu tenho que gerar discípulos. Sabe que há umas 2, 3 semanas atrás, eu ouvi uma história que me deixou arrepiado até o último fio de cabelo. E eu gostaria de compartilhar dessa história com você nessa noite, a título de introdução do nosso sermão. Conta-se a história que uma determinada família de classe média alta, ela sonhava muito em ter um bebê, e desde o tempo de namoro, aquele casal que sonhava em ter um bebê já compartilhava um com o outro: olha, nós vamos casar, nós vamos morar em tal lugar, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Sonhos, planos, como qualquer casal. Talvez você, adolescente, jovem, esteja me vendo e você está cheio de planos, ou talvez você já está numa idade um pouco mais avançada, ou está lá pelos 40 e poucos como eu, você também já teve e continua tendo sonhos. E este casal regado de sonhos, um desses sonhos era ter um bebê. Eles se casaram, o tempo passou, 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, e esse bebê não veio. Eles descobriram que eles tinham um problema de saúde e que eles não poderiam ter um bebê e ela, consequentemente, não poderia engravidar. Mas surge então uma notícia que existia um médico especialista num determinado tratamento, e eles vão, investe recurso, tempo, faz tudo o que o médico disse, tudo que estava à disposição deles por meio da medicina, e olha só, o milagre acontece, ela engravida. Aquilo foi uma alegria, os amigos, os vizinhos, os parentes, o pessoal da igreja, todo mundo se alegrou, porque aquela criança estava a caminho. Alguns meses se passaram e descobriram que era uma menina. Aí o coração se derreteu ainda mais. Eu tenho 2 meninos, né? Mas diz aí, o povo fala que quem tem menina fica com o coração mais derretido ainda. E eles ficaram com o coração derretido. Uma menina está vindo para a nossa família, para a nossa casa, e começa os preparativos, e arruma o quarto, e põe o bercinho, e deixa tudo lindo, esperando a chegada daquela menina. E ela vem. O dia do nascimento é uma festa. Todo mundo se comunica.
Todo mundo vem para casa depois que o bebê chega. As melhores amigas, o pessoal do pequeno grupo multiplicador, dos PGMs, todo mundo vem se alegrar com aquela criança recém-nascida. Uns falam, ela parece com o pai, parece com a mãe, e aquela coisa toda que todo mundo já sabe como é que é. Mas o fato é que, depois de algumas semanas, depois de muita festa, depois até de apresentar a menina na igreja, a mãe se vê numa situação muito difícil. E talvez você possa se identificar com esse momento. Muitas mães têm até depressão pós-parto. E logo depois do nascimento ela se vê cansada, porque foram 8 meses de espera. Foi muito tempo de investimento na vinda daquela criança. Depois, uma nova rotina que ela não estava acostumada. Então ela olha para o marido e fala, meu bem, eu sei que você não tem férias vencidas, mas por favor, peça uma férias lá no trabalho, porque eu preciso desse tempo. Eu me cansei. Foram muitos meses investidos até aqui. E ele consegue uma férias, encurtando a história, eles preparam tudo para aquele mês de férias. Num resort maravilhoso. E então, antes de saírem para as férias, lá na mesa de jantar, lá naquela mesa enorme, eles preparam tudo do bebê, tudo para um mês. As fraldas para um mês, o alimento para um mês, tudo que aquele bebê iria precisar, o remédio caso desse uma cólica, uma febre, tudo preparadinho ali, roupinha para um mês. E então eles entram no carro e vão. Mas não levam o bebê. Um mês depois, eles voltam da viagem. Todo mundo empolgado, todo mundo feliz. E o bebê se encontrava morto em cima da mesa de jantar. Talvez você possa estar pensando, isso é impossível de acontecer. Talvez você possa ter percebido que isso é uma história e não uma história real. Mas essa ilustração, essa história, esta parábola, ela serve para nos ilustrar a cada um de nós como nós investimos tanto tempo, muitas vezes, numa pessoa até que ela nasce para Jesus. E quando é o momento que ela mais precisa, que ela chega num mundo que ela nunca viu, que ela não conhece ninguém, que ela não conhece nada, que ela não tem noção de cristianismo, noção de igreja, noção da palavra de Deus, não sabe nem como orar. Então, depois de nós gerarmos aquele filho espiritual, nós o abandonamos em cima da mesa, da sala de jantar. Ou seja, abandonamos na igreja, no PGM, e achamos que a nossa missão está cumprida. O fato é que a história diz que aquele casal ficou bravo com aquela criança. Olha, nós deixamos tudo para você, tudo aqui em cima da mesa, era só a criança ter estendido o braço, era só a criança se mover, mas nós esquecemos que uma criança, principalmente no ponto de vista espiritual, ela não consegue se resolver sozinha. Ela não sabe como fazer. Ela não sabe como agir. Ela não consegue se alimentar com suas próprias forças. O bebê espiritual é como o bebê na vida real. Ele precisa que você coloque a comida na boca, ele precisa que você coloque a fralda quando ele se suja, ele precisa que você pegue pela mão e ensine os primeiros passos. Isso é vida discipuladora, isso é discipular, é acompanhar o novo convertido até que ele tenha uma idade, uma maturidade, a ponto de ele se tornar um discipulador. Então, às vezes nós achamos que essa é uma história impossível de acontecer, mas eu quero dizer uma coisa, preste atenção, abra o seu coração. As nossas igrejas estão cheias de crianças, de bebês espirituais abandonados. Nós acostumamos tanto vir aqui na igreja, e olha, aqui está tudo vazio, só tem eu, câmera, o pastor e o Wesley que veio comigo, mas ninguém. Nesse exato momento, agora só estamos nós aqui. E nós nos acostumamos tanto a ir ao culto presencial, nós acostumamos tanto a sentar numa cadeira daquela, e talvez você esteja com saudade da cadeira. Para de saudosismo! Nós precisamos ser uma igreja relacional. Nós temos que sentir saudade do povo. Nós temos que sentir saudade de estar juntos, de chorar juntos, de cantar juntos, de orar juntos. Não saudade do lugar.
E nós nos acostumamos a estacionarmos o carro do lado de lá do estacionamento, a vir para cá conversando, quem sabe pegar uma cantina depois, e a gente fica nesse saudosismo e passam-se anos e nós não geramos filhos, e quando os geramos, não cuidamos. E eles morrem dentro da igreja, sem ter um pai e uma mãe para cuidar deles. A proposta que eu quero fazer para você hoje à noite é que você não só gere filhos espirituais, mas que você faça um compromisso com Deus, juntamente com a sua família, de ser uma família discipuladora. Uma família que vai andar com aquela criança nos primeiros dias de vida, e depois nos primeiros meses de vida, nos primeiros anos de vida, e acompanhar até que ela consiga andar sozinha. Eu tenho um filho de 2 anos. Ele veio depois de 14 anos que veio meu primeiro filho. E esse filho de 2 anos, agora que ele está conseguindo fazer algumas coisas sozinho. Mas quando ele chorava no meio da noite, nós tínhamos que ir lá, fazer mamadeira. Nós tínhamos que acordar de madrugada. Nós tínhamos que trocar a fralda dele. E sabe, me parece que às vezes nós levamos as pessoas para Cristo e não queremos ter trabalho de cuidar delas. Elas não têm condições de andar sozinhas. Então, eu quero convidar você para estender a sua mão, e quero dizer que talvez você seja como eu, porque durante muitos anos da minha vida, eu sou filho de pastor, nascido e criado no Evangelho, tenho 42 anos de idade, fui para o ministério com 17 anos, sou casado há 21, trabalhei em mais de 12 estados e vários países como missionário, nasci ali, esse era o meu mundo. Meu pai é pastor há 33 anos, e eu tinha uma visão totalmente distorcida do que era a igreja. Na minha visão, para uma igreja ser próspera, para uma igreja crescer, para uma igreja ser relevante na sociedade, ela precisava de 2 coisas: um bom púlpito, não um púlpito de madeira, mas um bom pregador, alguém que estudasse a palavra, alguém que soubesse sobre grego, hebraico, hermenêutica, exegese, alguém que entendesse as Sagradas Escrituras. Eu não digo que isso não é importante, mas eu achava que isso era o mais importante, e que tinha que ter uma boa equipe de louvor, um pessoal que tocava bem, um pessoal que dava o seu melhor. E aí eu descobri nos últimos anos que eu estava errado. A igreja, para ela ser relevante, ela não precisa de um bom pregador, de um bom púlpito e de excelentes músicos. Ela precisa de bons discipuladores, homens e mulheres, pais na fé, que pega uma pessoa, gera uma pessoa no mundo espiritual e acompanha aquela pessoa até ela começar a produzir outros filhos espirituais. Pense comigo, nem todo mundo sabe pregar, nem todo mundo sabe tocar, nem todo mundo sabe desenvolver uma área, um ministério na igreja, mas todos nós fomos chamados ao discipulado. Mateus capítulo 9, verso 35, Mateus capítulo 9, e se você puder abrir sua Bíblia aí, seria interessante. Se não puder, fica tranquilo, talvez você esteja no celular, não é? E a única Bíblia disponível seja o seu celular agora. Mateus capítulo 9, verso 35 a 38, é um texto que na maioria das vezes nós o lemos na perspectiva de missões, e eu gostaria de lê-lo hoje na perspectiva do discipulado. Diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então olha só, ele passava ensinando, pregando e curando. 36, e vendo as multidões, não era meia dúzia de gente, vendo as multidões de todas essas cidades e aldeias por onde ele passava, ele teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. E vale lembrar que a mesma raiz no original empregada para essa palavra pastor é empregada para a palavra garçom. Ou seja, a ideia dá que Jesus olha para aquele povo todo com fome e não tinha ninguém para servi-los. E ele continua então, disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os trabalhadores.
Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, a vida inteira eu li esse texto pensando só no ponto de vista missiológico, mas hoje eu quero falar um pouco sobre discipulado nesse texto. A ideia que o texto dá é que Jesus, quando ele passa por aquelas cidades e aldeias, na medida que ele vai caminhando, ele encontra com religiosos, com homens da lei, ele encontra com templos feitos, templos suntuosos, ele se encontra com pessoas ali envolvidas com a religião, mas ele não encontra com ninguém disposto a servir a mesa, ou seja, ninguém disposto a andar junto, a discipular. É como se a gente estivesse num grande restaurante e a gente tivesse um prato mais lindo que o outro. É como se a gente tivesse vários chefes preparando tudo, sobremesa, entrada, começa pela entrada, né? Entrada, prato principal, sobremesa, e nós estamos ali olhando para aquela mesa posta com todo tipo de comida, e eu gosto muito de comer, com todo tipo de comida, e não tem ninguém para servir. As nossas igrejas estão mais ou menos assim. Tem boa comida, tem comida de todo jeito, mas não tem ninguém para servir. Sabe quem serve a comida? Sabe quem serve essa palavra? O discipulador. E o Senhor chama a mim e a você, as nossas famílias, para nós aprendermos a servir a comida. E a comida, ela é a palavra de Deus, é o Senhor falando, é o Senhor ensinando. Eu imagino que o desespero de Jesus era grande, porque ele tinha que ir embora, o tempo dele iria durar 3 anos apenas de ministério. Em pouco tempo ele não estaria mais ali, os discípulos não ficariam mais naquelas cidades e aldeias. E eu fico imaginando o desespero dele. Quem será que vai continuar esse discipulado? Porque eu trouxe a palavra, mas eles agora serão crianças, bebês, recém-nascidos. Sabe, queridos, está na hora de nós rogarmos por trabalhadores no ponto de vista discipuladores. Está na hora de nós orarmos, nós chorarmos nas madrugadas, dizendo: Senhor, levante discipuladores! Nós temos muitos espectadores, e quando nós não somos discipuladores, e quando não somos discipulados, nós nos tornamos em cristãos rasos, medíocres. Quando nós não nos aprofundamos no conhecimento e não derramamos desse conhecimento para o próximo, nós estacionamos na nossa vida, e os bebês, sabe quem são? Nós, bebês de 10, 20, 30, 40 anos de igreja. Tem gente de fralda com 40 anos dentro da igreja, tem gente chupando chuquinha com 30 anos dentro da igreja. Está na hora de um up, está na hora de nós crescermos, está na hora de nós entendermos o propósito pelo qual o Senhor nos chamou, que é fazermos discípulos. Discípulos de Jesus. Sabe que se isso não mudar, as igrejas que não entenderem os verdadeiros princípios da palavra de Deus, mais dia menos dia, elas vão fechar ou vão se transformar em ONG. Você quer que a sua igreja se transforme numa ONG apenas? Que faça só ação social? Então fica aí sentado no sofá, não faça nada. Agora, você quer que a sua igreja seja relevante? A nossa igreja está há 3 anos nesse processo discipulador. Estamos batizando todos os domingos, agora todos os meses. Agora, nessa pandemia, nós estamos preparando o povo que vai ser batizado no primeiro culto. Uma grande festa. Sabe o que é você ver o crescimento da igreja diária? Sabe o que é você ver o crescimento da igreja mensal? Sabe o que é você ver as pessoas discipulando? Sabe o que é você ter aquele sentimento de tristeza, de angústia, que você passou anos da sua vida fazendo tudo errado, acreditando que a igreja certa é aquela que tinha um culto que bombava, um pastor que pregava muito bem, uma banda de louvor que tocava muito bem, e um bando de crente que não fazia nada. Deus te chama a discipular vidas. Então, primeiro, ensine o seu discípulo a estudar a Bíblia. Porque quando a gente está discipulando alguém, não é coisa da nossa cabeça, gente. A gente não marca um horário com um discípulo. Deixa eu explicar como é que é. Você pode discipular alguém uma vez por semana, pode ser a cada 15 dias, pode ser uma vez por mês, depende do nível que está aquele discípulo. E você não discipula alguém com aquilo que está na sua cabeça apenas. A gente não tem aquele encontro, e agora os nossos encontros são todos virtuais, né? Todos os meus discípulos, a gente está se encontrando com eles virtualmente, e tá bom também do mesmo jeito. Para de reclamar,
vamos nos alegrar que a gente tem a tecnologia. Olha só, a palavra está chegando na sua casa agora, através da tecnologia, através do desprendimento de muitos irmãos que estão trabalhando para essa palavra chegar até você. Então, quando você se reúne com seu discípulo, seja presencialmente ou seja virtualmente, o teor da conversa, o tom da conversa, ela é medida pela palavra. A cada confronto, a cada dúvida, a cada situação que aparece, aquele discípulo deve receber a resposta do seu discipulador por meio da palavra. Porque a palavra, ela gera vida. A palavra, quando você a lê, quando você a ensina, quando você a compartilha, ela gera vida. Eu não sei você, mas quantas vezes a gente está triste, está meio abatido, levanta meio borocochô, não sei se aqui em São Paulo usa esse termo de borocochô, né? A gente levanta meio borocochô, meio sem vontade de fazer nada, aí você vai lá, você fala bem, vou orar, vou ler a palavra, você abre a palavra e aquilo salta. Aquilo vai enchendo você por dentro, vai dando vida, vai dando alegria. Aliás, o pessoal pergunta para mim, né? Nossa, pastor, o que você tem? O que você toma? Que você é meio elétrico? Palavra. Jesus falando comigo de manhã, Jesus falando comigo na hora do almoço, Jesus falando comigo à noite. Tem coisa mais gostosa que isso? E o discípulo não aprendeu isso ainda. Ele não sabe ler a palavra, ele não sabe abrir a palavra, ele não sabe por onde começar, ele não sabe em que contexto aquela palavra foi escrita. Então nós, discipuladores, somos escolhidos para abençoá-lo nesse quesito, para ensiná-lo por meio da palavra. É a palavra que gera fé, minha gente. Por que tem gente descrente, desacreditada de muita coisa? Porque não lê a palavra. Quando você começa a ler a palavra, você vai se empoderando de fé, não no sentido de um poder sobrenatural para você usar aqui no dia a dia, não, mas você vai tendo aquela fé até no impossível. O coronavírus chegou para todo mundo, mas nem todo mundo está reagindo do mesmo jeito, você percebeu? Tem gente que está amuado, tem gente que está triste, tem gente que está com medo, tem gente que está desesperado. Se a gente gastar tempo ou investir tempo com os nossos discípulos, mostrando para eles que Deus continua no controle de todas as coisas. Lembra de Jó? E a palavra gera esperança. Lembra de Jó? Lembra quando Jó, ele começa a indagar, ele começa a perguntar para Deus. Ah, Deus, ele faz um monte de perguntas. Então Deus olha para ele e responde com 70 perguntas, você lembra? E o Senhor olha para ele e diz, Jó, onde é que você estava mesmo? Vamos lá, parafraseando, tá? Onde você estava mesmo? Quando eu criei o mundo, quando eu criei os astros, as estrelas, quando eu criei o mar. Onde você estava mesmo, Jó? Ou seja, Jó, vamos relembrar quem você é e vamos relembrar quem eu sou. Então, quando você começa a ler a palavra e você vê o poder de Deus e que Ele continua no controle de todas as coisas, então você se enche de fé, você se enche de esperança. A palavra produz isso. A palavra produz mudança. Ou você abandona a palavra e segue a vida, ou você abandona o pecado e agarra a palavra. E é isso que nós ensinamos para os nossos discípulos. A palavra, ela afugenta o mal, ela afugenta o diabo. Quando Jesus foi inquirido, foi tentado lá no deserto, ele rebateu Satanás com o quê? Foi com achismo? Não, com a palavra. Ele dizia, está escrito, está escrito, está escrito. Então, quando nós estamos discipulando, nós estamos ensinando, internalizando verdades bíblicas no coração do discípulo, a ponto que quando ele passa por algum problema, e então ele diz lá na sua mente, lá no seu interior, está escrito, eu posso sim. A palavra, ela forja o nosso caráter. Ela muda a nossa vida. Lembra de Salmos 1, de 1 a 3, que diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na onde? Na palavra, na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. O que mais que a palavra do Senhor faz em nós? A palavra do Senhor, ela limpa as nossas mentes. Sabe, às vezes a gente
anda com uma pessoa, com outra, e a gente vai tendo mais intimidade com um, com o outro, e eu não sei se você já percebeu isso, tem gente que é difícil de andar junto, né? Aliás, eu estava numa pizzaria domingo, num delivery ali, pegando para levar o pastor Rogério, não sei se o pastor Rogério está nos assistindo, mas o Rogério, domingo passado, estava conosco, ministrando ali na nossa igreja, porque isso é tão bom, a gente receber amigos para ministrar a palavra, não é? A gente tem uma troca de experiência muito oportuna. E após aquele domingo abençoado, que era o dia do Homem Batista, o Rogério pregou lá, e nós fomos pegar uma pizza, e na porta da pizzaria tinham 3 homens ali que não dava para ficar ali. Tudo o que eles falavam, tudo o que eles comentavam, tinha um tom de malícia, de maldade, de palavrão, sabe quando você não consegue ficar ali? E às vezes nós percebemos isso no meio do povo evangélico, no meio do povo que se diz cristão. Sabe o que é isso? Falta de palavra. Porque quando nós lemos a palavra, a nossa mente fica cheia de coisa boa. A nossa mente não fica cheia de malícia, cheia de engano, cheia de piadinha. Não, a nossa cabeça fica cheia de coisa boa. E aonde a gente chega, a gente é positivo. E é engraçado que os mais espiritualistas, né? Não sei se você já passou por isso, mas o pessoal fala muito isso da minha mãe, do meu pai, fala assim, nossa, quando eles chegaram, parecia que eles tinham uma áurea em volta, nossa, ele tinha uma alma diferente. É isso, a pessoa está cheia de Deus, está cheia da palavra, e é isso que nós temos que ensinar para os nossos discípulos. A gente não leva só Jesus para eles, a gente ensina eles a estudarem a palavra e crescer na palavra. Começa com leitinho e vai engrossando o leitinho, e vem papinha, e depois da papinha, aí vai chegar um dia que é aquela feijoada gostosa, e você vai olhar para o seu discípulo, e você vai poder dizer, eu investi naquele menino, eu investi naquela menina. Isso não tem preço. O maior pagamento, a maior recompensa para um discipulador é ver o seu discípulo crescendo, sabe? A palavra do Senhor, ela garante o nosso futuro. Ela garante um futuro melhor para cada um de nós. Então, queridos, pense nisso, nesse primeiro ponto. Lembre que o recém-nascido, espiritualmente falando, ele não conhece sobre nada. Ele precisa aprender sobre certeza da salvação, ele precisa aprender sobre confissão de pecados, ele precisa aprender sobre o mundo espiritual, sobre Satanás, sobre a separação do mundo, sobre relacionamento, sobre idolatria, sobre finanças, sobre Bíblia, oração, o que mais? Criação, profetas, sobre Deus, sobre o povo de Deus, sobre o Espírito Santo, sobre Jesus. Se você já ficou com dúvida dessas perguntas, é sinal que você precisa ser discipulado. E aí, quanto mais nós lemos a palavra, mais nós vamos subindo de nível. Segundo, ensine o seu discípulo a orar. E aqui é a chave. E talvez uma das coisas mais difíceis, porque como é que a gente vai ensinar a palavra se nós não lemos a Bíblia? E como é que nós vamos ensinar o nosso discípulo a orar se nós não temos uma vida de oração? Fala para mim, como é que a gente chega para alguém e pergunta naquele momento de prestação de contas, de discipulado, e diz assim, como está a sua vida de oração se nós não temos uma? Por isso que o discipulado é tão importante. Por isso que nós vemos hoje os pastores que estão mais envolvidos na visão da igreja multiplicadora, desesperados, que a igreja entenda e viva o discipulado. Sabe por quê? Porque quanto mais nós nos tornarmos discípulos e fizermos discípulos, mais a nossa casa será de vidro e mais nós vamos andar na linha. Ou seja, se eu tenho que cobrar, que ensinar a oração, a leitura da palavra para alguém, eu também vou me aplicar nessas duas coisas, entendeu? Porque o discípulo tem que viver primeiro. Primeiro ele faz para depois ensinar. Aliás, se você ler Atos capítulo 1, Lucas fala isso sobre Jesus, que Jesus fazia e ensinava. Primeiro faz para depois ensinar. Eu não sei você, mas nós tivemos aí uma campanha, acho que, se não me engano, 68 países envolvidos, em 31 dias de oração. E talvez você foi motivado a participar dessa campanha e não participou. Percebe que tem coisa que não dá para fazer por você? Percebe que não adianta o pastor, a igreja, a denominação fazer algo por você se você não quiser. Se você não abrir o seu coração, se você não disser para o Senhor, Senhor, me usa! Se você não decidir a ser um homem, uma mulher de oração, não vai acontecer nada na sua vida. Isso me faz lembrar do episódio de Daniel, capítulo 6, a partir do verso 10, que diz, mas Daniel, apesar de ter sabido que o rei havia assinado a lei, foi para casa
e, como de costume, ele não foi orar porque ele estava com problema, ele não foi orar porque havia uma perseguição naquele tempo, ele não foi orar porque ele corria risco de ir para a cova dos leões, ele foi orar porque era costume dele orar. E diz o texto, e ele se ajoelhou para orar no seu quarto, e esse quarto ficava no segundo andar, com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Ali Daniel orava de joelhos 3 vezes por dia, dando graças ao seu Deus. Os presidentes e governadores foram juntos à casa de Daniel. Lá encontraram Daniel orando, fazendo pedidos ao seu Deus. Correram de volta ao palácio e disseram ao rei: Majestade, o Senhor não assinou uma lei que proíbe qualquer pedido a qualquer Deus ou homem, a não ser ao rei durante 30 dias? E quem desobedecesse essa lei seria jogado na cova dos leões? Sim, respondeu o rei. E por aí você já conhece o final da história. Daniel, ele não se prostra diante daquela lei, ele continua orando a sua vida devocional diária com Deus, ele vai para a cova dos leões, mas o Senhor o livra. Queridos, não existe discipulado sem vida de oração. E aquele que acabou de nascer para o mundo espiritual não tem a mínima ideia de como ele deve orar. Ele não tem a mínima ideia para que serve a oração e do poder da oração. Ele não sabe que a oração, ela pode ser um clamor, ela não sabe que a oração pode ser um diálogo, ela não entende que a oração pode ser aquela alavanca que ela precisava. Às vezes nós investimos tanto tempo numa determinada coisa e não investimos com quem pode resolver, que é Deus. Ela não sabe sobre os elementos da oração, que ela tem que chegar lá e confessar os seus pecados, que dentro desse momento ela tem um tempo de adoração na presença de Deus, que ela tem um momento de louvor a Deus por tudo que Ele fez na vida dela, que há aquele momento de batalha espiritual. Ela não sabe de nada disso. É você que vai ter que ensinar. Ela não sabe dos princípios da oração, da relevância da oração. Ela não sabe que ela não pode desistir em nenhum momento, mas que ela tem que prosseguir na sua vida de oração. Ela não sabe que a oração é capaz de transformar o caráter dela, a vida dela por completo. Então, lembre disso. Se você estiver discipulando, ensine o seu discípulo a orar. Terceiro lugar, ensine o seu discípulo a testemunhar. Eu me lembro quando Jesus, como se eu estivesse lá no dia, né? Mas eu me lembro que Jesus, ele deixa claro para Nicodemos que uma pessoa, ela só poderia ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus se ela tivesse um novo nascimento, ou seja, uma vida ilibada, uma vida de transformação. Eu me lembro que quando Jesus está falando ali com Nicodemos, ele fala: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Uma nova experiência, é um novo testemunho de vida, é um novo andar, é uma nova caminhada, é um novo coração, é uma nova mente, é um novo nome, é uma nova linguagem, são novos desejos. Nós mudamos até as nossas preferências, as nossas atitudes, o nosso gosto. É tudo novo, até a nossa pátria. Nós nos tornamos peregrinos aqui quando nós entregamos a nossa vida para Cristo. Então, meu querido, se nós não somos desse mundo, nós precisamos nesse mundo testemunhar do mundo vindouro. Se nós não somos daqui e aqui estamos de passagem e nós queremos levar outros para este mundo, é neste mundo que o céu precisa descer. É nesse mundo que eu e você precisamos testemunhar a respeito de Cristo, porque ninguém vai querer saber de Cristo e do Evangelho de Cristo se ele não ver Cristo em nossas atitudes. Então, o recém-convertido, ele precisa entender que ele precisa ter uma vida diferente. Agora, não cabe mais algumas atitudes. Agora, não cabe mais alguns gracejos imorais, como diz a palavra do Senhor. Agora, é um viver em Cristo. Em quarto lugar, ensine o seu discípulo a lidar com os problemas. E aqui é interessante, porque às vezes a pessoa acha que quando a gente está discipulando, a gente vai resolver a vida de todo mundo. Às vezes o discípulo pensa isso, sabe? Eu preciso tanto de um discipulador, porque ele acha que ele vai encontrar o cara que vai fazer tudo para ele. Gente, eu não faço isso nem para meus filhos. Aliás, hoje, ao 12:30, eu ministrava uma palavra sobre isso.
A meio-dia e meia hoje eu falava sobre essa importância de ensinar os filhos a eles terem a vida própria deles, a eles correrem atrás daquilo que eles precisam, a eles lidarem com os problemas dele. E eu me lembro que eu falava hoje, na hora do almoço, nessa live, que o meu filho com 16 anos de idade era vendedor de queijo, e ele não precisava estar vendendo queijo. Vendedor de queijo e pão de mel, sabe por quê? Porque ele quer estudar nos Estados Unidos. E eu falei para ele, então, meu filho, me ajuda. Ele disse, não pai, deixa comigo, eu vou para lá e eu não vou ser peso para o pai e para a mãe. E ele está fazendo a poupança dele, de vez em quando eu até empresto um dinheiro dele, porque o menino, ele não é fraco não. É isso! Quando nós estamos discipulando alguém, nós temos que ensinar esse alguém a lidar com seus próprios problemas. A gente não sai resolvendo os problemas. Nós estamos fazendo isso no mundo secular, nós estamos criando filhos totalmente dependentes. Nós estamos dando tudo para os nossos filhos. Ele pede uma coisa, nós damos, ele pede outra coisa, nós damos, ele pede uma outra coisa, nós damos, e nós o ensinamos mal. E chegará um dia que nós não teremos o que dar para ele, e então ele vai se revoltar, e assim é no mundo espiritual também. Nós não resolvemos os problemas para os nossos discípulos. Nós os ensinamos a lidar com os problemas por meio da palavra de Deus. O que seria de Paulo se não fosse Barnabé? Barnabé investiu pesado na vida de Paulo, inseriu ele no ministério apostólico. Eu e você precisamos desse alguém nos ajudando, mas nós não vamos tomar à frente as rédeas da vida dele. Sabe, pastor Alex, às vezes eu acho que as pessoas, elas rejeitam essa vida discipular porque elas acham que a gente vai ter que viver a vida do outro. Às vezes eu tenho essa sensação de que as pessoas, elas não querem discipular ninguém porque elas vão ter trabalho. Sabe o que eu queria dizer para você? Um filho realmente às vezes dá trabalho, mas não tem alegria maior do que um beijo, um abraço de filho. Não tem alegria maior do que ver um filho crescendo, do que um filho tomando suas próprias decisões, principalmente se ele está tomando decisões certas. E você vai ter essa experiência na vida espiritual, de gerar filhos, de abraçá-los, de beijá-los e de vê-los constituindo família, de vê-los como ganhador de almas, ganhador de homens. E isso não tem preço. Dá trabalho no começo, mas depois você não vive mais sem isso. É assim, filho dá trabalho no começo dela, mas depois você não vive sem ele. Quinto e último lugar, ensine o seu discípulo a estabelecer alvos. Nós não vamos passar a vida inteira lidando com problemas só. A vida tem problemas, mas a vida, nós precisamos estabelecer projetos, estabelecer alvos. A vida, ela é feita de degraus. Eu sou uma pessoa da área da gestão, eu sempre gosto das coisas, aliás falavam sobre isso no gabinete agora há pouco, né? Eu gosto das coisas tudo cronometrado, eu já estou entrando na minha agenda no segundo semestre de 2021, então eu gosto das coisas tudo muito bem planejado, muito bem estabelecido. Para a igreja nós escrevemos os próximos 10 anos da igreja, onde nós queremos chegar. Nós vamos nos próximos 10 anos abrir 12 novas igrejas na cidade de Paulínia. Nós queremos implantar 12 novas igrejas, porque a gente não pode ficar olhando para o umbigo da gente. Tem outros lugares da cidade que não conhecem Jesus e nós precisamos expandir. Nós não precisamos ser uma mega igreja, nós precisamos que a cidade seja mega convertida, isso sim. E quando nós andamos com alguém, nós começamos a mostrar para esse discípulo, olha só as possibilidades, isso claro, com base nos princípios anteriores, na palavra, na oração, a gente começa a mostrar para ele as possibilidades, os alvos, os objetivos, os projetos, fazê-lo sonhar, porque muita gente quando chega para nós, para ser discipulado, está sem sonho, está sem vida. Parece aquele desenho animado lá, não sei se você já viu, ó céus, ó vida, ó azar, parece que o cara não quer mais nada. Ei, acorda! Acorda, até na velhice nós podemos dar frutos. Acorda, o Senhor quer te usar, o Senhor quer usar toda a sua família. Olha para a pessoa que está aí perto de você. Tem algum membro da família com você? Se tiver, olha do lado. Olha só, essa pessoa que está aí na sua casa, Deus não colocou ela do seu lado só para comer feijão com você, não. Deus não colocou essa esposa, esse marido, esse seu filho no seu caminho só para vocês viverem uma vida aqui na terra. Sabe o que tem aí? A expressão máxima da glória de Deus, que é a família.
E essa família, ela atingirá o propósito, o alvo principal, quando ela entender que ela precisa discipular vidas. Crie discípulos interdependentes, jamais dependentes e jamais independentes, mas interdependentes. Crie discípulos que sonham, mas que também carrega outros com ele, que troca experiência, que aprende uns com os outros. E aí nós seremos uma igreja relevante, uma família relevante, um povo relevante. Que o Senhor nos ajude a colocarmos esses princípios em prática. Que o Senhor abençoe esta igreja, que o Senhor abençoe a Igreja Batista Paulistana, que o Senhor faça prosperar a cada um de vocês em todas as áreas, principalmente na área espiritual. Que o Senhor abençoe o pastor Alex, sua família e todos os ministros, todos aqueles que o ajudam no ministério. Cada líder de pequeno grupo, se você não está num pequeno grupo, desculpa, você não tem como ser pastoreado. Perdão, você não entendeu nada ainda, está na hora de você correr, meu amigo. Se você não está num pequeno grupo, desculpa, você ainda não entendeu nem o que é igreja. Então pedala, meu irmão, vai ser pastoreado, vai amar, vai ser amado, vai gerar outras pessoas para Cristo. E aí você vai ver o que é ser um cristão autêntico. Que o Senhor te abençoe. Quero orar com você, agradecendo a Deus por este momento. Pai, muito obrigado por esta noite tão maravilhosa, Senhor. Obrigado por este domingo abençoado aqui na tua casa. Muito obrigado, Senhor, porque nós pudemos estar aqui, fizemos uma boa viagem, pedimos que o Senhor esteja conosco no retorno, mas que essa palavra, Senhor, possa ter alcançado cada coração, não só hoje, mas quem sabe mês que vem, quem sabe ano que vem, quem sabe daqui 10 anos, que essa palavra continue tocando nos corações e gerando novos discípulos e novos discipuladores. Que esta igreja, assim como eu, ó Pai, entenda que o foco não é o púlpito, não é o louvor ou nenhuma outra área da igreja, que tudo isso é bom e é importante, mas que o foco da vida cristã é o discipulado, e o discipulado é para todos, todos nós somos incumbidos, todos nós temos o chamado para o discipulado, para o evangelismo discipulador, para gerar um novo cristão, mas cuidar dele até que ele esteja preparado para gerar outros. Que as nossas famílias sejam relevantes, porque eu, o pastor Alex, nenhum de nós aqui, estamos em muitos lugares onde os membros de nossas igrejas estão, na universidade, na faculdade, no trabalho, em tantos outros lugares, que nós possamos ser famílias discipuladoras, entrando em todos os cantos da sociedade, invadindo com o evangelho da salvação, sendo uma igreja relacional em todo o tempo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe a sua vida, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pastor Alex, que Deus te abençoe, um grande abraço para todos, bom pequeno grupo para todos nessa semana que entra, tchau! Aleluia, que palavra poderosa, eu estou aqui vibrando, eu estava aqui ouvindo em primeira mão essa mensagem e foi direto no meu coração, e eu tenho certeza que se você está com o coração quebrantado, Deus sacudiu você aí, meu irmão, Deus mexeu, né, certamente com o seu coração, e isso nos leva a uma ação. Então, hoje mesmo, qual é a ação que você vai tomar diante de tudo isso? O que Deus falou ao seu coração para mover, né, para realizar a partir de agora? De repente, você se identificou com essa palavra e você começa agora a orar por alguém, para que esse alguém conheça Jesus, um membro da sua família, um vizinho seu, um colega de trabalho, alguém, e você vai começar a orar, porque você falou assim, eu preciso fazer um discípulo, eu preciso influenciar alguém, conduzir alguém para Jesus. Então, comece a orar por essa pessoa, peça para que Deus te dê oportunidades para falar do amor de Jesus para essa pessoa, liga para essa pessoa, manda um WhatsApp, fala assim, como é que você está? Estou orando por você, tem algum motivo de oração? E depois que você fizer isso, depois de muita oração, o segundo passo vai ser você convidar essa pessoa para um PGM. E agora que você ouviu essa mensagem, né, foi uma palavra poderosa, né, bateu no meu coração. E olha só, a melhor forma de você ser cuidado, de você viver a missão, de você cumprir a grande comissão do Senhor Jesus, sem dúvida, é realizando um relacionamento discipulador dentro de um PGM, é participando de um pequeno grupo multiplicador. Então,
Se você ainda não faz parte de um PGM, entre agora no nosso site, ibpaulistana.com.br/líderespg, você vai ver lá alguns WhatsApps, alguns líderes que estão fazendo PGMs online, manda um WhatsApp para a pessoa, fala assim, quero participar, como é que eu faço? Né? E nós estamos recebendo muitos convidados, vamos multiplicar agora os PGMs em julho para a glória do Senhor Jesus. E eu louvo a Deus por cada líder em treinamento, cada discípulo que está sendo acolhido, cada pessoa que está cumprindo a grande comissão, faça parte. Não fique de fora nisso, porque Deus vai usar a sua vida para cumprir a missão dele. Não passe por esta vida sem cumprir a grande comissão, sem levar pessoas para Jesus, a começar pela sua família, pelos amigos que estão perto. Leve pessoas a conhecerem mais da palavra de Deus e do amor ao Senhor. Se envolva, né? Faça parte. Eu louvo a Deus pelo privilégio de pastorear a amada Igreja Batista Paulistana. E olha, nós temos aí um canal aberto com todos vocês, né? Então, continue a se envolver, continue a participar. Inclusive, outros ministérios estão se reunindo, como o nosso coral, todas as segundas-feiras, online. Se você quer participar do nosso ministério de coral, você pode mandar um e-mail para nossa regente, elotita@uol.com.br. Você vai receber lá o convite para participar das reuniões. Toda segunda-feira, os coristas estão gravando, né, com playback, estão enviando. Está ficando bonito. Você tem acompanhado aí os nossos cânticos pelo coral. Tem sido uma grande bênção. Você pode participar, né? E olha, você também pode participar conosco dos nossos cultos de oração, todas as quartas-feiras, ao vivo, às 20 horas, pelo nosso canal do Facebook, facebook.com/ibpaulistana. Só você entrar no nosso Facebook, vai estar lá ao vivo, um tempo especial, e você pode enviar a sua oração em vídeo, grave deitado, na horizontal, e você pode enviar para o WhatsApp da igreja, grava no seu celular, e salva, né, na nuvem, ou envia pelo próprio WhatsApp, e a gente vai publicar a sua oração pelo nosso país, oração por cura sobre enfermos, oração pelas famílias, oração pela obra missionária, pela igreja, pelo momento atual do mundo. Olha, tem sido uma grande bênção, muitos irmãos estão participando com as suas orações, com os seus comentários. Então você é meu convidado, quarta-feira às 20 horas, né, participar do nosso culto ao vivo de oração. Na nossa escola bíblica também tem sido transmitida a minha classe de escola bíblica discipuladora, todos os domingos às 9h30. Você também é meu convidado, basta mandar aí uma mensagem, né, de WhatsApp para a nossa igreja, para o canal de WhatsApp da nossa igreja. O nosso número está aparecendo aí na sua tela de WhatsApp, assim como também as nossas redes sociais, Instagram, o Facebook, né? E se você é novo por aqui, se é a primeira vez que você está aqui com a gente, você foi alcançado por essa mensagem, ou você é alguém que é amigo do pastor Esdras, ou conhecido também da Igreja Batista Central de Paulínia, e você quer conhecer mais sobre a nossa igreja, aponte o seu celular aí para o nosso QR Code. Se você tem um motivo de oração, escreva o seu motivo de oração para nós, entre em contato, né? Você será direcionado agora para o nosso site, só apontar o celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela, tá certo? Olha, eu quero também parabenizar todos os nossos aniversariantes desta semana. Nós temos muitos queridos irmãos que estão aniversariando nessa semana, nesse dia 14, aniversário da querida Carol, né? Maria Carolina Teixeira Mota. A Carol está participando do meu PGM, é uma nova integrante do meu PGM, né? Que alegria, parabéns para você, Carol. Aniversário também nesse dia 15 da querida irmã Andréia. Todo mundo conhece a Andréia, né? Que faz ligação, que contata todo mundo, né? Que serve aqui ao Senhor Jesus junto com a gente aqui na coordenação administrativa da igreja. Então mande seu parabéns para a Andréia, porque ela gosta muito de parabéns. Então dia 15, né, de junho, aniversário dela, você fala assim, parabéns, irmã Andréia. Também aniversário da querida Luciana no dia 15, parabéns, irmã Luciana, que Deus continue a abençoar a sua vida. A irmã Diná, que bênção, a irmã Diná serve com tanta excelência aqui no Conselho Fiscal da nossa igreja, parabéns, irmã Diná. Aniversário também da irmã Vanderly, que Deus a abençoe, né? Aniversário da irmã Adélia, né, a responsável pelo nosso bazar aqui, missionário, bazar da União Feminina. Obrigado por tudo, irmã Adélia, Deus abençoe sua vida. Aniversário do irmão Aníbal, lá do PGM de Guarulhos, do Amigos pela Fé. E também dia 20, aniversário da irmã Lídia Breia, que Deus a abençoe muito, querida irmã, né? Tantos anos que a irmã é membro aqui da nossa igreja, é um prazer
tê-la conosco, né? Por todo esse tempo, que Deus aguarde e a fortaleça para a glória do Senhor Jesus. Eu quero também agradecer imensamente a você que tem ofertado fielmente para o sustento da obra missionária, você que tem sido fiel, você que tem sido um mordomo responsável, que tem glorificado a Deus com seus dízimos, com as suas ofertas. Eu louvo ao nome do Senhor, porque o Senhor tem sido gracioso conosco, né? E para a glória do Senhor Jesus, nesses 3 meses, todas as contas estão pagas, todos os missionários estão sendo sustentados, nós conseguimos aumentar a contribuição para missões. Diga glória a Deus aí na sua casa, mas isso é porque Deus tem usado a sua vida. Então, muito obrigado. Eu oro todos os dias, eu oro por você que é um ofertante aí, que tem dizimado, tem cooperado, que Deus continue a abrir as portas sobre a sua vida, te dá condições de ser um mordomo responsável, um administrador fiel dos recursos que o Senhor tem colocado às suas mãos. Peça a Deus pelo dom de generosidade, né? Como é lindo termos o dom de contribuir. Se você quer fazer parte, né, da contribuição da obra local, né, com a sua oferta, meus irmãos, nós sustentamos a Casa AEAS, a Casa de Amparo para Pacientes em Trânsito, o nosso Lar Batista de Crianças aqui do nosso lado. Com a sua oferta, nós estamos sustentando missionários na unidade Cristolândia Feminina, a irmã Fátima. Com a sua oferta, nós sustentamos missionários em Roraima, entre os indígenas wapichanas. Com a sua oferta, nós estamos alcançando os confins da terra, né, através dos nossos missionários, Shahid, Prisca, suas filhas, lá na Ásia. Meus irmãos, o Senhor tem nos usado poderosamente. Eu louvo a Deus, porque nós somos uma igreja missional e missionária, mas que bom que você é fiel ao Senhor. Se você quiser contribuir, né, voluntariamente para o sustento desta obra local, sustento da obra missionária, a nossa conta bancária está aparecendo aí na sua tela. Faça isso com alegria, porque certamente o Senhor ama quem coopera com alegria, e o Senhor vai continuar abrindo portas sobre a sua vida. Amém? Então eu quero te convidar a orarmos nesse momento final, né, a agradecermos a Deus por este tempo. Faça parte da missão do Senhor, glorifique o Senhor com a sua vida e vamos orar. Pai, obrigado pela tua presença, obrigado porque o Senhor falou com cada coração, o Senhor conduziu cada vida, cada família, Pai, para perto de ti. Usa com poder cada membro, cada congregado, cada pessoa que nos assiste aqui, Pai, para cumprirmos a tua missão, exaltarmos ao Senhor, apresentarmos vidas aos teus pés e glorificarmos ao Senhor Jesus. Obrigado pela vida do pastor Esdras, pelo ministério que ele tem feito, meu Pai, que o Senhor continue a dar a ele poder, unção do Senhor, capacitação, visão do Senhor, que ele continue a ser uma bênção na cidade de Paulínia, que eles continuem a expandir o teu reino, Pai amado, que mais pastores, mais igrejas, novos ministérios, oh Deus, que mais vidas sejam alcançadas a partir do teu servo, de toda a sua equipe ministerial. Obrigado pela vida do teu filho, ó Pai amado, pela instrumentalidade dele. Deus, nós oramos para que o Senhor continue conosco, que nos conceda uma ótima semana na tua presença, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre a sua vida e a sua família e te conceda a paz, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Dá um abraço aí no seu irmão que está aí do seu lado, né? No irmão que está aí à sua direita, no irmão que está aí à sua esquerda. Dá um abraço, fala assim: que bom que você participou desse culto com a gente hoje. Olha, e eu te espero ao longo dessa semana, viu? Nas nossas programações online. Deus abençoe a sua vida. Um certo autor disse que a simplicidade é o último degrau da sabedoria. Deve ser por isso então que Deus nos compara às ovelhas, animais tão dóceis que assim permanecem até o matadouro. Mas hoje, como igreja, queremos nos lembrar de uma ovelha especial do rebanho de nosso Deus, a do pastor. Escolhido por Deus para alguns, vocacionado para outros. Ser pastor não é apenas estar ligado a Deus, mas viver em função dele. E por alimentar a nossa fé e na simplicidade do Evangelho e do serviço, que a Igreja Batista Paulistana agradece a vida do pastor Alex Uemura e de todos os que por nossa história já passaram, até mesmo a todos aqueles que estão espalhados pelo mundo. Continuem o bom combate da fé. Feliz dia do pastor!